Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à oficina O Papel da Universidade Frente à Pandemia. Meu nome é César, eu sou acadêmico de Medicina pela Universidade Federal de São João del Rei, Campus Centro-Oeste, e membro da diretoria da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da UFSJ, que é a liga responsável pela execução dessa oficina. Antes de iniciarmos a oficina, eu vou passar alguns avisos. Fiquem atentos ao formulário de presença, ele vai ser enviado no chat e o seu preenchimento é necessário para o credenciamento e para a certificação. Caso vocês tenham dúvidas, as perguntas podem ser enviadas pelo chat e também de forma anônima pelo formulário que será disponibilizado. E fiquem à vontade também para interagir, não tenham timidez, porque esse é o objetivo mesmo da oficina, a ideia, que é promover essa interação. Apresento agora o nosso palestrante, Gustavo Machado Rocha, que é médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui residência em infectologia pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, mestrado e doutorado em saúde pública pela UFMG. Ele é professor e coordenador do curso de medicina da UFSJ em Divinópolis. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Desejo a todos uma ótima oficina. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Sim, tá certinho aqui. Uhum. Beleza. Então, já fui apresentado aí, né? Queria agradecer aí o convite da LASP, né? Em nome aí do Edson, do Vinícius e do César e outros alunos aí envolvidos. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho aí da nossa missão enquanto universidade pública e dentro desse contexto atual, né, da epidemia de Covid, que veio para mudar muito as nossas vidas, infelizmente, né, mas eu espero que a gente possa aprender e evoluir muito com essa epidemia. Todo mundo sofrendo bastante, aí já 5, né, chegando aí a 5 para 6 meses já de epidemia no Brasil, especificamente, e as coisas acontecendo ainda. Estão no meio do furacão. Vou fazer uma apresentação, alguns slides bem tranquilos. As perguntas, né, pode mandar no chat aí, o César vai moderando isso daí. Deixa eu pegar a apresentação aqui, só um minuto. Bom, então, esse desafio de falar um pouco sobre isso, né, a universidade pública e a pandemia. Em tempos de pandemia, eu gosto sempre de citar a data, né, hoje é 6 de agosto de 2020. Por quê? Porque as coisas mudam de uma forma exponencial a cada dia, né? Cada dia é uma coisa nova que acontece, né, um protocolo novo, é uma situação nova, uma intervenção, uma flexibilização nova. Então, nós vamos falar um pouco do momento atual que a gente passa. A gente sabe, né, que com a pandemia, no início, né, fevereiro, março, algumas palavras vieram, algumas frases e palavras vieram à nossa cabeça assim, o tempo todo, né? Eu me refleti muito com isso por vários momentos. O medo e o caos na sociedade, nos serviços de saúde, na gestão, né? Nos serviços administrativos de gestão e na universidade, né? em si. Né? Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção no início da epidemia. A dificuldade de dialogar com as pessoas, de repassar uma informação por conta de medo, né, da agitação das pessoas. Isso melhorou, mas ainda acontece até hoje. E agora, né? E agora? Essa foi talvez a pergunta que a gente escuta o tempo todo, né? Como é que vai ser agora? O que nós vamos fazer agora?
A gente quer resposta para tudo e nós estamos no meio da epidemia, da pandemia, então a gente não tem resposta para a maioria das coisas, né? A gente só vai ter isso com o tempo. Então a gente precisa de paciência nesse momento. E o que eu tenho com isso, né? Várias das minhas apresentações iniciais, eu coloquei essa frase como título, inclusive. Né? O que eu tenho com isso? Né? Pandemia de Covid. Eu posso esconder ou enfrentar. Né? Eu também gostei muito de usar isso, porque a questão do medo levou as pessoas a se esconderem e outras a enfrentar esse medo, a enfrentar essa epidemia, esse vírus. Né? Então, o que eu tenho com isso é muito provocativo. É provocativo do ponto de vista de qual é a nossa responsabilidade enquanto universidade pública diante desse cenário, né? Então, isso foi o que Gustavo, me motivou muito a tomar algumas decisões e ações enquanto docente, enquanto pesquisador, enquanto infectologista, né? E aí, o que a gente vê é a resposta que as universidades estão dando no cenário brasileiro para enfrentar a epidemia. Muito legal isso. Então, só um único slide falando de dados, né? Assim, esse é um mapa que ele atualiza, eu peguei agora essa atualização às 6h35 da noite hoje, da Johns Hopkins, e isso eu venho acompanhando desde o início, né? É bem interessante você ver os pontos vermelhos que no início estavam mais na Ásia, foi aparecendo na Europa, depois na América. Né? O que a gente vê? Quase 19 milhões de casos confirmados no mundo, com 711 mil óbitos. Isso é uma epidemia gigantesca, né? Que diante desses casos confirmados, a gente pensa em média umas 10 vezes mais do que isso, né? Tem até um estudo agora recente que fala de 8 vezes mais. E essa epidemia chamando a atenção mais aonde? Na América, nos Estados Unidos e no Brasil, disparadamente maior do que no restante do mundo, mas outros países com epidemia muito importante, aí pensando na Índia e na Rússia, o México com uma letalidade, um número de óbitos, e na Europa a gente viu alguns momentos muito tensos lá, né, de colapsar né, o sistema de saúde, uma letalidade alta na Itália, na Espanha, na França, com uma mortalidade também extremamente elevada, né, comparado ao Brasil, com uma mortalidade ainda bem maior, né, mas o número de óbitos aqui, nós estamos chegando aos 100 mil óbitos, provavelmente até domingo, esse número já chega aos 100 mil, que é um marco muito ruim, né, para nós. O Brasil tem média 1.000 óbitos por dia, 7 mil óbitos por semana. Desde maio, abril, maio já está assim, está mais ou menos estável o número de óbitos, mas o número de casos ainda em ascensão. Bom, esse é o cenário mundial. Obviamente, o Brasil é um país continental que tem uma epidemia multifacetada, né, com vários momentos epidemiológicos em cada região, em cada macro região do país, né, a gente sabe disso. E aí, pensando em Minas Gerais, é uma epidemia que ainda está em ascensão, provavelmente chegando num platô, já está num platô ainda, então está com uma alta demanda de casos hoje. Bom, voltando aí na questão da universidade, então vamos voltar na Constituição Federal, né? Seu artigo 207 coloca o quê? Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Veja bem, então, nós vamos falar hoje de ensino, pesquisa e extensão, mas é importante entender esse conceito desse princípio de indissociabilidade, desses 3 pilares têm que andar juntos, né? Então, além disso, a missão da UFSJ, né? Então, ao longo da apresentação, eu vou falar um pouquinho de algumas questões gerais e vou remeter algumas coisas aqui da UFSJ,
Nosso campus em Divinópolis, né, mas nós somos um campus fora de sede, avançado, né, com 4 cursos da área da saúde. A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com excelência as atividades de ensino, extensão e pesquisa, de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da construção de práticas de conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e ambientais. Coisa importante que traz nessa missão que consta no nosso plano de desenvolvimento institucional é a questão de buscar avanços, né, para uma sociedade justa e igualitária. Então, isso envolve elementos sociais, né, e comunitários aqui importantes na hora da gente pensar em atuar diante da epidemia. Né? Então, vamos falar dos 3 pilares da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, mas ainda tem outros elementos que entram na universidade, a questão da arte, da cultura, que também não deixa de ser ciência, né, e produção tecnológica, né, e produtos sociais que a universidade está envolvida nisso daí. Bom, pensando na universidade, pandemia, uma citação, o Antônio Cláudio da Nóbrega, ele é um reitor da Universidade Federal Fluminense, lá da Andifes. Olha que interessante, vivemos um momento único dos últimos 100 anos da nossa história com a pandemia da Covid. Nesse contexto, todas as quase 70 universidades federais brasileiras, das 5 regiões do país, realizam programas e projetos de toda a natureza. Desde pesquisa básica em todas as áreas, investigações nas ciências humanas e sociais, passando pelo desenvolvimento tecnológico, inovador, produção de insumos, até ações extensionistas de atenção à saúde, solidariedade e responsabilidade social. Até aí, nenhuma surpresa, pois essa é a rotina da Universidade Federal Brasileira. Então, esse final eu achei bem interessante também a gente entender que esse é o papel da universidade, que está entrando em evidência com a pandemia, mas que já era assim desde, né, das suas origens. Universidade Pública Brasileira. Vou falar muito pouco sobre o ensino, né? A gente não tem muito o que falar sobre o ensino na universidade em tempos de pandemia. Por quê? Porque as instituições, em sua totalidade, não conheço nenhuma instituição pública que não suspendeu as aulas. Isso lá no meados de março, né? A primeira aí foi o Unicamp, lá para o dia 13, 14 de março, aqui a UFSJ, a partir do dia 17 de março. Causou muita tristeza isso aqui, né? Mas naquele momento era realmente necessário, até para as pessoas colocarem as ideias na mesa, para as cidades, para os gestores dos municípios terem tempo para se organizar, né? Então a ideia era diminuir a circulação das pessoas ao máximo, né? E aí diminuir as aglomerações, a capacidade de contágio. Acontece que, aí vamos dizer assim, incluindo opiniões aqui, né? A universidade está demorando muito para retomar o seu ensino, né? Obviamente, nós estamos falando de universidade pública que tem várias outras questões a serem discutidas do ponto de vista de inclusão digital, né? Do ponto de vista de questões sociais e financeiras, de acesso, de alunos, de técnicos e de professores. Mas, assim, as universidades federais começaram a retomar agora, em julho, o seu ensino de forma remota, especificamente aqui na Universidade Federal de São João del Rei. Só agora, em setembro, nós vamos começar o ensino remoto de forma emergencial. Esse emergencial ficou estranho aqui, né? Mas 6 meses depois da interrupção, tivemos algumas outras questões aqui internas, né? Troca de gestão na reitoria, e uma ampla discussão, essa foi até bem interessante, está tendo ainda, né? Em relação a essa retomada.
Mas o que eu entendo sobre isso? Eu vejo isso como um período muito longo sem ensino, né? Óbvio, a pandemia trouxe um cenário novo que era preciso interromper naquele momento, mas a gente não poderia ter ficado parado no ensino durante esse período todo, né? Infelizmente, isso aconteceu, mas tudo tem seu momento. O ensino, por si só, ele tem um papel social importante na universidade. Por quê? Porque o aluno que fica 6 meses sem estudar, ele pode atrasar 6 meses a sua formatura. Se é um aluno que tem algumas dificuldades do ponto de vista financeiro, social, ele vai atrasar a entrar no mercado de trabalho, ele vai atrasar a poder atuar aí, né, na área médica, que é o nosso caso. Então, o aluno atrasar a formatura, isso gera dano social também, né? Porque é a força de trabalho que a gente, enquanto universidade, está deixando de entregar para a sociedade no momento que era programado. Então, tem esse contraponto que preciso entender. Então, em termos de minha opinião, a minha opinião clara é que a gente não deveria ter interrompido tanto tempo o ensino, deveríamos ter discutido bem antes essa forma de retomada para não ter tanto prejuízo, né, no ensino em si. Vamos lá. Pesquisa, né? Qual que é o papel da universidade na pandemia em relação à pesquisa? Né? Então, isso está bem claro para a gente, né? Um levantamento aí da Andifes coloca que não foram todas as federais que responderam, mas 1.260 pesquisas em Covid, né, por universidades federais. Um número bem expressivo, né? Foram 68 instituições, quase todas mesmo, e dessas, nós temos pesquisas de diversos tipos, né? Então, tem o CONEP, né, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela está publicando boletins semanais bem legais assim, para acompanhar a evolução dos projetos. O último, esse do dia 4 de agosto desta semana, né, relativos aos projetos aprovados até o dia 1º de agosto. Então, tem 634 protocolos em Covid aprovados na CONEP, sendo 469 com pesquisas observacionais e 165 projetos de intervenção ou estudos experimentais. Aqui não é só universidade pública, mas dentro desse boletim ele fraciona esses estudos experimentais. Dos 165 estudos experimentais, 68,5%, 113 são instituições públicas. Instituto de pesquisa, empresa pública, universidade pública. E 52 instituições privadas. Aí nós estamos falando de protocolos experimentais, tem muito teste de vacina, de medicamentos, e a indústria farmacêutica também entra bastante, né? A gente não tem o dado para os estudos observacionais, mas com certeza essa diferença seria muito superior. E o que está sendo estudado hoje em Covid, né, nas diversas instituições públicas aí? Então, a maioria, em relação ao tratamento, falando só dos estudos de intervenção experimentais, a maioria, 35 desses estudos são de drogas únicas, às vezes antivirais específicos, ou antivirais novos ou antigos, alguns estudos com cloroquina associada a outras drogas, 26, então 35 mais 26. Só de medicamentos, né, do ponto de vista de buscar resultado para ver se tem efeito desses tratamentos. 9 estudos em vacinas no Brasil, em andamento. 31 estudos relacionados à célula-tronco, terapia anticoagulante, corticoides, anticorpos recombinantes, então outros tipos de tratamento, e mais 25 aqui com plasma convalescente ou plasma de cordão umbilical. 7 estudos com teste diagnóstico, teste rápido, teste com PCR e tal.
11 estudos sobre dispositivos de ventilação, tomografias específicas, né, algumas técnicas propedêuticas específicas em COVID, e 21 estudos com outros tratamentos, terapias holísticas, fototerapias, questões de saúde mental, vitamina D, que tem se falado também, enfim, outros tipos de terapias. Então, nós estamos falando, claro, de estudos experimentais, mas só para a gente ter um norte do que está sendo pesquisado nesses estudos experimentais no Brasil, e a maioria em instituição pública. Aqui na UFSJ, né, especificamente, só para citar dois projetos aí que estão em andamento. Primeiro é um estudo buscando moléculas bioativas que possam combater a Covid. Então, é um estudo experimental, né, na parte de substâncias bioativas, que é bem forte aqui no CCO, aqui em Divinópolis, em pesquisadores com uma grande produção sobre moléculas bioativas e plantas medicinais também. E esse outro estudo, que também está na fase inicial ainda, em planejamento, já em comitê de ética e tal, de prevalência, né? O estudo observacional, não é experimental, mas vamos fazer teste rápido de PCR numa amostra aí da cidade representativa, para a gente ver prevalência de pessoas infectadas e que tiveram infecção aqui no município de Divinópolis. Isso ainda não teve a coleta de dados, deve ter em breve. Só para citar, tá, gente? Bom, do ponto de vista de extensão, aí é que entra mais coisa, né? E graças a Deus a gente está vendo uma resposta, né? As universidades estão dando essa resposta nesse enfrentamento. Então a gente vê, assim, só não se esgotando a isso, mas pensando na pandemia de Covid, muita atividade de educação em saúde, extremamente fundamental, pensando na questão do acesso à informação, né? Os grandes problemas da pandemia, nesse medo, nesse caos que gerou, que gera, é a desinformação, são as fake news, são as informações mal colocadas e aí as interpretações erradas, inclusive entre a classe médica, essa questão de tratamento, essa questão de contágio, transmissão, interpretação de exame. Então, a gente está vendo uma confusão danada por desinformação. Então, a universidade entra muito nisso, na atividade de educação e saúde da população, dos profissionais. Ações comunitárias várias, né, desde as blitz educativas, que também entra na parte de educação, mas o treinamento, né, de instituições em relação a limpeza, desinfecção, a organização do serviço, os cursos que estão sendo dados, que também entra na parte de educação, enfim, várias outras coisas. A atividade extensionista em assistência à saúde, também várias universidades fazendo isso. Eu vou comentar um projeto nosso que tem a ver com isso aqui. Então, atividade de extensão para auxiliar, né, os municípios, os serviços, a enfrentar os casos, né, a manejo, treinamento, enfim. Produção de insumos, também uma outra parte de extensão muito produtiva nas universidades. Aqui nós podemos falar da produção de álcool gel e álcool líquido. Nós fornecemos álcool para a região inteira, né, continua sendo produzido e fornecido álcool gel, álcool líquido. Além disso, né, a produção de insumos tem a parte de máscara, do face shield, né, protetor facial, de equipamentos para respiradores em si. Então, vários insumos e equipamentos sendo produzidos, protótipos, né, nas universidades. E o apoio à testagem, outro ponto fundamental, isso foi anunciado pelo Ministério da Saúde lá no início, né, e de ampliar a rede laboratorial de testagem no SUS, né. E isso foi feito aqui no estado e vários outros estados, aqui em Minas, né, tem a FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, que ela descentralizou para vários laboratórios de universidades, para que elas, então, fossem
equipadas e começassem a fazer teste PCR para Covid, né? Aqui a UFSJ começou a fazer, tem um mês mais ou menos, então a produção ela está intensa em relação à testagem aqui na UFSJ, no laboratório de análises de biologia molecular e de doenças infecto-parasitárias. Só para citar uma figura, isso é de um artigo, que eu vou até citar um texto desse artigo daqui a pouco, eu tenho deixado nas apresentações os links, eu acho melhor, depois pode disponibilizar alguns artigos, algumas matérias que eu peguei. Então, várias universidades criaram sites, né, hot sites informativos, né? Muito interessante isso, sites específicos com várias informações, com acompanhamento de dados epidemiológicos, com curva de tendência, com georreferenciamento, muita coisa boa aí nos sites produzidos pelas universidades federais, né, e estaduais. É muito interessante fazer essa busca aí e visitar essas páginas. Em relação ao FSJ especificamente, né, bem no início, criou-se um programa, né, institucional aí de auxílio ao enfrentamento. O que acontece? Deixa eu voltar aqui. Esse PIE Covid-19, isso foi, como é que surgiu isso, né? Quando foi suspender o ensino, lá no início da epidemia, em março, né, criou-se um comitê aqui da UFSJ, eu participo até hoje desse comitê, e a gente provocando, precisando ter apoio da universidade para projetos de enfrentamento. Porque no início a discussão era mais assim, não, nós vamos fazer teletrabalho nos setores discutindo assim, para esvaziar o campus, para evitar o contágio dentro do campus. Obviamente, isso muito justificado, mas a grande questão aí era a gente estimular os projetos que pudessem auxiliar aí o enfrentamento da pandemia, né? Então, foi lançado esse edital com 4 linhas principais, né? Assessoramento para a realização de ações preventivas, né? Para diminuir o contágio e transmissão, contribuições para a minoria de reduzir os efeitos do isolamento social, e aí vieram vários projetos aí de, por exemplo, saúde mental, de atendimento psicológico, de atendimento a pessoas carentes e tal. O mecanismo para subsistência, sobreviventes sujeitos, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade social, né? Por exemplo, que é a questão do próprio refeitório, o pessoal continuou fazendo alimentação para as pessoas carentes, por exemplo. E as medidas para auxiliar no diagnóstico e enfrentamento de casos atrelados à Covid, que é onde o nosso projeto entra, a questão da assistência, né? Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, esse edital, ele foi lançado lá em março aqui pela UFSJ, e nós temos nele hoje cadastrado 27 projetos de extensão em execução. Eu citei a questão dos testes, né? Ele entra aqui nessa chamada também, além de ter apoio financeiro do MEC e tal. Tem um projeto, professor Frank, aqui, de ensinar as pessoas a higienizar os ambientes, né? O professor Frank, ele foi em todos os campi da UFSJ treinar as equipes, os servidores, e foi na CEMUSA, né, na Prefeitura de Vinópolis, em setores administrativos e de saúde, né, em serviço de saúde, no SAMU, para treinar o pessoal das ambulâncias, foi nas cidades, algumas cidades vizinhas também. Então, é só citando 2 projetos que estão aí em execução hoje, né, além do álcool gel e do nosso de assistência que eu vou falar. Então, é muito legal ver isso, né? E muito por iniciativa, claro, a universidade lançou o programa, que ele basicamente tem algum apoio de estrutura física e tem bolsas de extensão para alunos, né? Assim, e outras questões, né? Mas outros apoios, às vezes de transporte, enfim. Mas muito por iniciativa dos docentes, né? Principalmente dos docentes e dos discentes que, né, ao abrir o edital, se candidatam e entram. Então, é importante entender isso como uma responsabilidade de todos mesmo.
Outros 2 projetos que eu vou citar aqui de extensão, o Conversando Saúde, CCO, que é o Campus Centro-Oeste, né? Conversando Saúde. Esse é um projeto idealizado por acadêmicos, eu colaboro um pouquinho no projeto de educação em saúde, né? De trazer informação de qualidade para a ponta. Então, ele tem Instagram, o Facebook, e os alunos divulgando informações locais, regionais e, às vezes, nacionais. E o projeto Provida, que esse que é o que eu coordeno, ele é mais voltado para assistência, ele tem fases, né? Nós fizemos treinamento das equipes, mas treinamos a equipe na assistência, no início da epidemia, né? Equipes das unidades básicas de saúde, eu acho que é o que tem mais a ver com, né, esse grupo aqui. Então, lá em março, gente, esse projeto foi assim, lá em março, suspendeu a aula dia 17, no dia 19 eu estava reunido, eu chamei alguns colegas docentes primeiro, começamos a desenhar esse projeto, selecionamos os alunos já rapidamente. Hoje nós temos 35 alunos voluntários, alguns são bolsistas, né? Nós temos 8 bolsistas agora, tem bolsista que entrou pela UFMG e bolsistas aqui pela UFSJ, 35 alunos da medicina, temos 13 professores médicos e temos uma equipe de enfermagem de 14, a grande maioria é professor, tem umas 2 que não são professores. Então, o que nós temos uma equipe grande? No primeiro momento, nós fomos às unidades básicas de Divinópolis, todas, e fizemos simulações, né? Então, os casos ainda estavam começando. Aliás, Divinópolis foi o primeiro caso confirmado de Minas Gerais, foi em Divinópolis, e um dos primeiros óbitos também e tal. Então, a gente fazia simulação de atendimento, a gente orientava, reunia com a equipe toda e chegava o aluno, que era o caso suspeito, e chegava uma gestante, chegava paciente para trocar receita. E aí nós fomos fazendo observadores, né, e alguns atores da equipe atendendo os alunos como atores, e depois a gente fazia aquele debriefing para discutir, né, a organização do serviço e do fluxo, e questões assistenciais mesmo, de tratamento, de isolamento, né, essas coisas que mudaram também ao longo da epidemia. Mas foi muito legal isso aqui, né? Eu participei, nós fizemos 7 equipes, né? Dividimos as unidades, e isso foi bem interessante, tem muito registro legal disso. E numa outra fase, né, já logo após esse treinamento, nós começamos a fazer o telemonitoramento. Então, essas equipes que nós treinamos, elas encaminham paciente, eles atendem paciente, né, que chega lá com suspeita de Covid, e eles encaminham para a nossa equipe monitorar. Isso a gente começou já no início de abril. Quando foi em maio, né, em abril para maio, entrou também a UFMG, a rede de teleassistência de Minas Gerais. O pessoal da Telesaúde, lá de BH, tem um polo aqui em Divinópolis, né, com a professora Clareci, que ela já era participante do projeto, para a gente fazer teleatendimento e telemonitoramento com um sistema informatizado próprio. Então, nós desenvolvemos esse sistema, treinamos todo mundo. Então, hoje a gente faz teleassistência. Então, o paciente ele é atendido pela equipe de enfermagem, ele é atendido por uma equipe de médico à distância, um teleatendimento, e ele é telemonitorado pela equipe de alunos com supervisão de professores. Então, isso tem funcionado muito bem. O paciente chega, ele pode ligar num número específico, que é o Alô Corona, para receber esse atendimento, pode entrar pela internet, por um aplicativo, um chat, ele é cadastrado e ele vai receber essa consulta, ou ele é atendido presencialmente na unidade básica de saúde e encaminhado para o monitoramento. A partir daqui ele pode receber algum atendimento se for necessário. Então, isso é um trabalho enorme que tem dado para a gente, para mim. Eu tenho equipes de plantão e fico mais na coordenação do projeto, mas eu atendo, eu estou na escala de plantão também. Então, isso é um exemplo do nosso projeto de extensão que, assim, o que nós estamos querendo dizer aqui? Nós estamos trabalhando muito, né? Apesar do ensino ainda estar parado, infelizmente,
o trabalho ele é intenso, ele aumentou com a pandemia, mas por iniciativas de pessoas, né, individuais da comunidade acadêmica. Então, a gente tem essas iniciativas individuais e coletivas, né, no âmbito da universidade, mas a gente não faz isso assim. Por que o professor da universidade pública deve fazer? Porque isso é uma responsabilidade civil, uma responsabilidade social, está dentro da nossa missão, está dentro dos objetivos, não só do professor, mas do técnico e do aluno. Então, é preciso a gente entender aqui que o aluno que está numa universidade pública, ele tem obrigação de dar o retorno para a sociedade ainda enquanto aluno, né? E isso é importante. E essa equipe, especificamente do nosso projeto, ela é uma equipe extremamente envolvida, muito colaborativa e que está ali de forma voluntária, né? Assim como da equipe de enfermagem e da equipe médicos, voluntário entre aspas, que igual eu estou falando, acaba que nós, enquanto comunidade acadêmica, a gente tem a obrigação de oferecer uma resposta a essas crises, né? Então, isso veio de uma forma espontânea, de uma forma por iniciativas individuais, mas mostrando a cara da universidade aí em várias regiões do país, né, ou algumas mais do que outras, né? Quais são os desafios, né? Grandes desafios para o futuro? Talvez é para o presente, não é para o futuro, isso já é a realidade, né? A valorização da universidade pública, né? Isso aí é necessário, é importante, não só do ponto de vista de opinião pública e do ponto de vista de gestor, mas o investimento em pesquisa, o investimento na universidade, na carreira docente, na carreira técnico-administrativa, isso é extremamente importante para que essas ações elas possam se aflorar cada vez mais, né? A integração entre academia e sociedade, a gente sempre fala isso, né? Existe sim um distanciamento, a gente vê isso aqui no município. Com a pandemia, gente, por mais triste que seja a pandemia, essa integração academia e sociedade, ela melhorou muito com a pandemia aqui em Divinópolis, por exemplo, por causa desses projetos, né? Hoje a gestão do município vê o quanto a universidade está contribuindo no enfrentamento da pandemia. Tomara que isso melhore, então, pós-pandemia, que essas relações, né, academia, gestão, sociedade, ela possa avançar ainda mais. E o desenvolvimento, a adoção de novas tecnologias, metodologias de ensino, né? Tecnologias, não só pensando em ensino, né, até na própria assistência em saúde, né, essa questão da teleassistência, a telemedicina é uma coisa que precisa avançar e ela veio para ficar, de fato. Eu entendo que isso vai trazer grandes benefícios no futuro, óbvio que precisa regulamentar de forma mais detalhada, né? Então, alguns exemplos, pacientes com doença crônica, vou falar do HIV que eu atendo. Tem muito paciente que pode muito bem fazer um teleatendimento intercalado, às vezes, com atendimento presencial, e isso facilitaria muito a questão do deslocamento e do custo, principalmente. Equidade e inclusão digital é um desafio presente, né? Para a gente ter ensino remoto e avançar na discussão do ensino à distância, no EAD, a gente não pode trabalhar isso se não houver equidade, se não tiver inclusão de todos os envolvidos, alunos, técnicos e professores, né? Tem que ser capacitados, tem que ter equipamento, acesso ao equipamento e à rede, né? Isso tudo envolve, então, mudança de paradigmas, né? Paradigmas assistenciais e paradigmas pedagógicos, né? Então, trabalhar com ensino à distância, nós temos que nos capacitar do ponto de vista didático pedagógico, né? Todos nós, não só o professor, mas o próprio aluno, né? Tem que
tem que trabalhar isso aí. Nós estamos passando por um enorme desafio hoje, algumas universidades já começaram, a nossa aqui vai começar, e se a gente não tiver paciência, se a gente tiver dedicação, né, principalmente dedicação, disciplina, a gente não vai conseguir avançar nisso, né? Mas está na hora de mudar. Para finalizar, gente, uma citação, então, dessa uma professora da Universidade Federal do Ceará, Tiziane Darim. Esse site aí é um artigo que ela escreveu nessa revista Horizontes. Não sabemos como será o mundo após a pandemia, mas uma coisa podemos fazer, pensar em como a nossa visão de mundo será mudada por toda essa situação. É a mudança de paradigma. Nossas universidades têm claramente se envolvido com as necessidades da sociedade e dedicado toda a sua atividade a fomentar ações que ajudem o país a passar por esse momento. Que este momento sirva para valorizarmos as muitas coisas boas que temos, apesar de não serem perfeitas. Uma delas, em nível comunitário, é sem dúvidas a universidade. A universidade existe para a comunidade, como sempre existiu. Tempos difíceis como esses evidenciam esse fato. Cuidemos das nossas universidades e tenhamos orgulho de ser parte delas. Muito legal essa síntese, essa conclusão do artigo dela. Bom, era isso, né? Aqui é o nosso campus. Quem não conhece está convidado a participar, a vir conhecer. Quem me conhece do campus sabe do meu envolvimento. Eu muito orgulho de estar aqui, né? Eu tenho 11 anos, quase 12 anos de CCO, de UFSJ. Eu vim para ficar, né? E hoje eu sou um professor de dedicação exclusiva, por iniciativa, né, própria, por uma decisão, uma escolha que eu fiz, né, ao longo da minha vida profissional. E graças a isso, hoje eu consigo, então, realizar essas atividades todas, né, do ponto de vista administrativo, de ensino, de pesquisa e extensão, e a satisfação é muito grande, né? No meio dessa pandemia, eu ainda como infectologista, eu me senti muito mais do que na minha obrigação, né? Muito mais do que a minha profissão, do que o meu conhecimento, mas uma obrigação de auxiliar no enfrentamento da epidemia. É isso. Vamos ver perguntas. Então, obrigado, Gustavo. A apresentação foi muito enriquecedora e a gente recebeu algumas perguntas aqui. Eu vou te... Vou parar a apresentação aqui, né? Beleza. A primeira pergunta foi: as ações da universidade frente à pandemia devem ser iniciadas pelos professores ou pelos alunos? Como foi na UFSJ? Olha, o que eu falei ao longo da apresentação, a grande maioria delas são iniciativas dos professores, né? Assim, os professores, eles que são os pesquisadores, que são os doutores, pensando no curso de medicina, né? São os médicos. Então, essas ações, a grande maioria foram iniciativas dos professores. Mas tiveram iniciativas de alunos, né? E aí eu penso nas ligas acadêmicas, né? Eu acho que a liga acadêmica, ela, na grande maioria das vezes, ela é uma iniciativa do aluno, né? Que vai procurar um professor orientador, e aí a liga pode desenvolver ações, propor ações, né? Mas a grande maioria dessas ações vieram, devem vir mesmo, mas de fato dos professores, né, gente? O professor, ele é um funcionário público que tem a obrigação de desenvolver ações nesse tripé acadêmico, né? É isso. Estava com o microfone desligado. Mas uma outra pergunta que a gente recebeu foi: quais os pontos positivos e negativos que você viu em relação à tomada de ações das universidades no contexto da pandemia? Olha, assim, veja bem, eu acho que a suspensão inicial das atividades, né, do ensino e as atividades administrativas, eu acho que ela foi um ponto positivo no início, né? Mas
é o que eu falei, eu acho que ele está se estendendo muito, né? Os setores administrativos, eles já deviam estar funcionando de alguma forma presencial, porque você pode fazer, né, algumas medidas para evitar algum contágio. O que a gente tem que entender, do ponto de vista de risco é aglomeração, contato próximo em ambiente fechado, né? Então, a sala de aula que tem que mudar o conceito de sala de aula, né? E aí, já respondendo uma pergunta que vem aqui no chat, né? Então, a gente tem que mudar esse conceito de sala de aula, do professor ficar só lá apresentando a aula expositiva, o aluno lá anotando e ir embora para casa. Isso tem que mudar, isso já tinha que ter mudado antes da pandemia. Mesmo no ensino presencial, não é essa a ideia, né, do ensino hoje. Então, nós temos, com a pandemia, principalmente, nós vamos ter que mudar essas metodologias. Bom, então, ponto positivo, eu acho que foram essas ações extensionistas, com certeza, muitas iniciativas, né, acadêmicas aí, e de pesquisa também. Pontos negativos, gente, assim, eu acho que o principal dele, assim, que eu vejo na universidade é essa demora no retorno das atividades, sabe? Assim, eu acho que tem a coisa da burocracia, né? Às vezes os processos serem mais demorados. Então, um exemplo que eu vou dar, assim, claro, nós estamos abrindo processo aqui para comprar EPI, equipamentos para os alunos de internato, que quando voltarem para a prática, a universidade forneceu os equipamentos de proteção individual, né? Só que tem 2 meses já, tem mais de um mês e não chegou, quer dizer, numa outra instância privada, isso é de um dia para o outro, né? Assim, então, assim, pontos negativos eu vejo nisso. Agora também, gente, eu estou falando aqui de iniciativas de docentes, de alunos, né, o papel da universidade que é esse, mas, óbvio, a gente vê vários colegas que simplesmente se esconderam, né? Então, isso aí acontece em todo lugar. O professor, o técnico administrativo, eles são funcionários públicos e, às vezes, eles... E não atrasou o salário de ninguém, nem um dia, né? Então, o professor, muitos, eles... suspendeu o ensino, ele parou, ele nunca mais olhou para a universidade até hoje. Isso tem acontecido, né, em todas as universidades. Óbvio que isso em graus diferentes e tal. Pensando no curso de medicina, então, tem professores médicos que estão atuando em outras frentes, né, profissionais mesmo, né, de outros vínculos e tal, e aí tem ainda até alguma justificativa, mas nem isso, né, assim, acho que vários professores deveriam se envolver mais, entendendo, né, o papel da universidade, né, diante de uma pandemia, diante dos problemas da sociedade, de uma maneira geral. Uma outra pergunta que foi em relação aos projetos que estão sendo feitos pela universidade foi em relação ao projeto Provida. Que a pergunta é: o projeto Provida da UFSJ foi bem aderido? Como os alunos reagiram a ele? Ficaram com medo por conta da possibilidade de contágio? Olha, veja bem, então, assim, até teve movimento de professor contrário ao projeto no início, sabe, assim, que me deixou muito chateado, assim, não me procurou, não falou nada. Olha, primeiro que é uma coisa voluntária, né, assim, óbvio que nós fizemos algumas medidas de contenção, mas no início ainda estava tendo muito pouco caso, né, eu preciso entender risco epidemiológico, a gente fecha a unidade de saúde, né, nos treinamentos, e fizemos simulações, e aí com distanciamento, com as discussões em áreas mais abertas, mas no início nem tanto, não tinha a questão de todo mundo ficar usando máscara o tempo todo e tal. Então, alguns alunos ficaram receosos, sim. Tivemos alguns alunos selecionados que no início ficaram só fazendo trabalho em casa, de produção de material, poucos, tá? A maioria... Então, quem entrou, ele já entrou sabendo que ia participar do treinamento. Querendo ou não, algum tipo de exposição poderia ter, gente, mas a gente vai no supermercado, a gente está exposto. Então, assim, isso aí, assim, principalmente no início lá da epidemia, a gente tinha, na época, um caso confirmado em Divinópolis, né, que quando suspendeu tudo, aqui suspendeu o comércio todo com um caso confirmado, foi precoce,
Isso hoje eu vejo que foi um sucesso, talvez, mas foi precoce. E aí foi o tempo da gente até poder treinar as equipes, né? E a secretaria comprar os insumos, os hospitais, né? Se prepararem com os leitos e tal. Eu acho que o Divinópolis se preparou bem, né? Então, assim, a pergunta, assim, alguns alunos, eu creio que os alunos que ficaram mais receosos, que estavam na época do medo e do caos, eles não se inscreveram para o projeto. Eu acho que é isso que aconteceu, né? Assim, com todo respeito, às vezes tem aluno, por exemplo, que mora com o pai é idoso, que tem várias comorbidades, e aí o aluno quis ficar mais isolado. Isso aconteceu, inclusive, com um aluno de internato, concluindo o curso, que não quis ir para campo e tal. Então, assim, com todo respeito, mas assim, nós não tivemos problema em relação a isso. A equipe que se formou com o projeto foi assim uma equipe muito boa, né? Nós temos assim, hoje no telemonitoramento, por exemplo, nós temos 4 alunos de plantão por turno. E aí, na hora que enche o paciente lá para poder, né, fazer o atendimento, outros entram para ajudar fora do plantão deles. Então, a equipe está muito coesa, né? Então está muito legal. Hoje, com o teleatendimento, né? Então hoje a maioria, quase 100% das atividades do Provida hoje é feita de casa. É uma ou outra que às vezes a gente vai numa unidade, a gente faz alguma reunião presencial, mas com o Provida, com os alunos do Provida, eu não fiz nenhuma reunião presencial com eles. Foi tudo à distância. A gente fez uma ou outra atividade presencial lá no início, quando começou o telemonitoramento, mas com poucos alunos e tal. Então, a gente faz tudo à distância também para preservar, né, qualquer risco de contágio. O Ronaldo perguntou: professor, como pensar a educação médica em um contexto de pandemia? O EAD realmente é uma saída? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Assim, na verdade, uma coisa que eu penso, que eu já falei aqui na apresentação, o ensino médico, se ele ficar parado, significa que nós vamos estar atrasando ou prejudicando a formação de futuros médicos, né? Então, é preciso pensar um pouco para frente também, né? Eu suspender um ano de ensino é eu atrasar um ano a formatura. São os médicos. Eu tenho vários ex-alunos que estão atendendo nas unidades básicas de saúde aqui, nos hospitais aqui, em BH, fazendo as residências e tal. Então, assim, eu não posso pensar que a pandemia é uma tragédia, claro, mas ficar sem ensino não é a saída. Então, o que eu vou fazer de ensino? Né? Então, é o ensino remoto, ensino à distância. Eu entendo como a saída que é a única possível. Né? Ou, talvez, no momento epidemiológico já, né, de redução dos casos, incidentes, né, aquela curva já em diminuição, que nós não estamos vivendo em Divinópolis, em Minas Gerais, outros estados aí, talvez já dê para falar em ensino presencial, sim. Né? Eu até acredito que daria em pequenos grupos algumas atividades práticas, né, de laboratório e tal. Hoje, eu sou favorável a isso. Gente, os professores médicos estão trabalhando no hospital, eles não podem dar aula com 5 alunos, quer dizer, eu não vejo isso como um problema, desde que tenha alguns cuidados, né? Mas tem outros meandros nisso aí, deslocamento, tem muito aluno que é de fora, vai ter que vir para Divinópolis, e isso acaba que gera mais deslocamento e tal, questões financeiras. Então, isso tudo a universidade tem que levar em consideração, sim. Mas nesse momento, gente, assim, o ensino remoto, ele é a saída para o conteúdo teórico cognitivo. E ele já devia estar acontecendo já desde abril, pelo menos desde abril, né? Infelizmente, nós estamos começando tarde, mas cada universidade está no seu momento. Isso aí também não é, isso é só uma constatação também. Não sei se daria para ser antes também, é difícil falar, né? É isso. Beleza. E a Letícia perguntou: você acredita que, mesmo com problemas de recebimento de verbas, é possível que a universidade pública se mobilize nesse momento? Então, Letícia, sim, né? Eu acho que esse problema das verbas é uma questão complicada atualmente, né? Assim, que vem de alguns anos para cá, né? A gente sabe disso.
o orçamento das universidades vem caindo gradativamente, e eu acho que vai cair mais, porque é uma crise econômica que nós vamos viver, que nós já estamos vivendo. Mas, mesmo assim, é possível realizar ações, né? Ações de treinamento, de educação e saúde. Para isso, precisa de iniciativas individuais e coletivas, né? De professores, técnicos e alunos. Então, as pessoas precisam ter proatividade, né? Se não tiver, gente, assim, a minha recomendação é não, saia da universidade, né? Na verdade, é isso. É o que eu falei na apresentação. Quem está na universidade tem o dever de ter proatividade buscando um bem social, né, comum, no tripé universitário aí de ensino, pesquisa e extensão. Então, mesmo com pouca verba, igual eu estou falando, eu não tive verba para o projeto. Nós temos 4 bolsas de extensão, são 4 alunos que estão no telemonitoramento e estão atuando em outras funções no nosso teleatendimento, né? Eles trabalham aí 18, 20 horas por semana no projeto e recebem a bolsa. Mas só isso, eu não tive mais nada de apoio financeiro para esse projeto. Então, e ele está indo. E outros projetos, assim, é óbvio, para insumos, álcool, a universidade está comprando álcool e tal, a questão dos testes, o Estado forneceu os insumos para fazer os testes, então outras ações extensionistas que tem outras instituições aí, né, que estão colaborando para ajudar no enfrentamento mesmo da epidemia, né, isso aí é a demanda pública, né, isso aí é a emergência que a gente vive hoje, então tem verba para emergência, mas pós-pandemia eu acredito que vai reduzir ainda mais as verbas da universidade, infelizmente. Uma outra pergunta que recebemos foi: como avaliar as possíveis subnotificações de infectados na análise de dados? Isso aí é consciência, né? Isso aí tem que ser pesquisa, em que você vai fazer busca ativa, pode ser em registros de internação, em registros de prontuário, ou você pega lá uma comunidade e avalia todo mundo, quem foi, quem está infectado e quem foi, quem está notificado, né? Tem alguns estudos desses, gente, que estão saindo aí, tá? O próprio Estado, Minas Gerais, colocou que era 1:7, essa relação. Quando a gente fala de epidemia, a gente fala do iceberg, né? Assim, então, o que aparece, os 10% que aparece do iceberg, então é 1:10. A gente sempre fala mais ou menos isso, né? Que tem a ver muito com subnotificação, mas tem a ver com os pacientes assintomáticos, que eles acabam não sendo detectados mesmo, né? Hoje sabe-se, acredita-se que seja mais ou menos 30%, 40% dos pacientes com infecção por SARS-CoV-2 sejam assintomáticos. Mas a subnotificação é um problema que é muito maior na rede privada do que na rede pública, né? Difícil lidar com esse problema, né? Mas tem algumas estratégias para amarrar isso. Os laboratórios particulares eles têm que enviar os resultados para a vigilância municipal, né? Então a vigilância hoje está uma loucura de trabalho. Mas a gente teve um estudo que saiu há pouco tempo, mas ele é mais... Eu não sei qual lugar que ele foi feito, mas ele falou de 1:8 essa relação. De cada caso notificado, tem 8 infectados, né? Então é muita subnotificação. Mas isso é a realidade em qualquer tipo de epidemia. A gente tem que entender a limitação do dado confirmado, do dado notificado e do dado confirmado, que é ainda mais mais limitações ainda, né? É preciso entender isso para interpretar o dado. Então, na hora que fala que o Brasil tem 2 milhões, né, de infectados, na verdade é muito mais do que isso, né? Isso é o dado confirmado. Sem o óbitos, talvez o óbito nem tanto, né? Porque a grande maioria dos óbitos hoje são testados e tal, enfim. Mas ainda assim tem muito óbito aí que não é notificado, né? Mas nem tanto, né? Essa relação é menor, né? Mas os casos... Eu arriscaria de 1:10 mesmo, né, a questão da subnotificação. Em relação ao panorama
da pandemia aqui no Brasil, teve uma outra dúvida que é qual a posição da universidade em relação ao incentivo do uso de medicamentos como ivermectina e cloroquina para o tratamento do Covid? Olha, assim, eu não vi muitos posicionamentos formais de universidade. Isso não é papel da universidade, né? A universidade, ela faz ciência. Então, o que a gente tem de estudos hoje publicados, ensaios clínicos de tratamento, eles não são nacionais ainda, tem um ou outro colaborador nacional nesses estudos, né? E não tem evidência, né? Então, assim, o que eu coloco aqui, quando eu faço uma apresentação técnica de manejo de Covid, eu fiz para a UPA, fiz para o projeto, fiz para colegas. Casos leves tem uma apresentação e tem para casos graves. Não entra tratamento específico, a gente não tem evidência, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, todas as sociedades internacionais, né, americano, que é a IDSA, e o NIH, inclusive, né, o NIH já retirou, ele coloca algumas dessas drogas possíveis para ser usadas em ensaios clínicos, mas a cloroquina e hidroxicloroquina nem tem liberação para uso mais, né, o uso excepcional em Covid que foi liberado. Então, isso nem pode, o médico nos Estados Unidos nem pode prescrever hidroxicloroquina mais, né? Porque não tem a liberação do FDA, para vocês terem ideia. Então, os países da Europa, a mesma coisa, assim. Então, essa discussão, que ela ficou muito acalorada no Brasil, infelizmente, né? Assim, se a gente for para o lado da ciência, o posicionamento é que não há benefício comprovado ainda. Infelizmente também, eu gostaria que fosse comprovado o benefício. Eu não sou contrário a essas drogas, mas não existe benefício de uso hoje. Então, Gustavo, eu não recomendo nada de tratamento, a não ser o paciente grave que tem uma indicação de corticoide baseado aí no ensaio clínico lá do estudo Recovery, e né, os protocolos já colocam a indicação e tal. E o Remdesivir, que é um antiviral, né, específico, que não tem no Brasil, então nem adianta ficar falando muito, nos Estados Unidos, só tem nos Estados Unidos praticamente, um pouco na Europa, que também um ensaio clínico randomizado com grupo controle placebo, né, duplo cego, mostrou aí uma melhora, mas também nem muito expressiva. Nós estamos esperando um artigo dele, do estudo completo, né? É um artigo preliminar só e tal, que falaram que estava para sair, eu não recebi esse ainda. Então, assim, a universidade, ela não se posiciona em relação ao tratamento, né? Os seus pesquisadores, os seus professores, médicos se posicionam, né? O que eu posso dizer, assim, em Divinópolis, essa discussão, ela estava mais quente há um mês, 2 meses atrás, né? Principalmente para hidroxicloroquina, ivermectina, a gente vê alguns colegas prescrevendo ainda. Eu não vejo problema do colega prescrever isso, sabe? O Ministério coloca no protocolo de tratamento precoce dele. Então, assim, ele tem um respaldo do Ministério. O CFM coloca que o médico pode prescrever, mas que não tem benefício comprovado, é uma indicação off-label e tal, mas desde que o médico acompanhe e emita lá, assine com o paciente termo de compromisso. Então, o médico que quer prescrever, que acredita que a droga possa ter benefício individualmente com aquele paciente, ele tem que explicar para o paciente que não tem benefício, o paciente também quer, né, aceita em tomar, os dois assinam o termo de consentimento e esse médico acompanha esse paciente, a evolução desse tratamento. É isso que precisa ser feito e o pessoal não está fazendo isso, né? Assim, o pessoal prescreve e manda o paciente para o telemonitoramento, né? Isso está acontecendo em outros municípios aqui de Minas, mas eu acho que aqui em Divinópolis essa discussão deu uma amenizada por conta desses novos estudos, últimos ensaios clínicos que não mostraram benefício da hidroxicloroquina. A ivermectina ainda não saiu ensaio clínico para a gente falar, o estudo que tinha estudo in vitro, gente, não dá para basear a conduta médica de tratamento de uma doença nova baseada em estudo in vitro, é impossível. Então, eu não indico prescrever,
Agora, a universidade, não, ela, nem é papel dela se posicionar em relação a isso, né? Assim, mais as sociedades, né? A Sociedade Brasileira de Infecto, a Associação Médica de Terapia Intensiva, enfim, a sociedade, se a gente for ver também, a de pneumologia também se posicionou claramente contrárias, as sociedades se posicionando contrárias a qualquer um desses tratamentos. O CFM é até um documento com uma coisa meio política, por ter politizado a discussão, ele não quis se posicionar, digamos, liberou o uso, falando que não tem eficácia comprovada, e o Ministério da Saúde, né, infelizmente, né, gente, vocês viram o que aconteceu. Então, nós tivemos um ministro da Saúde que foi tirado, um segundo que foi retirado, e depois o Ministério foi ocupado por militares, né, é isso que aconteceu, e saiu o protocolo de tratamento precoce muito mal escrito. Infelizmente, assim, ele está ali daquela forma que é posto. Protocolo, então é para seguir o protocolo do Ministério, beleza, prescreva, acompanhe. O protocolo fala para você fazer eletrocardiograma no primeiro, no terceiro e no quinto dia de tratamento de cloroquina. O pessoal que está prescrevendo está fazendo isso? Não está. Então, assim, aí basta um paciente morrer, ter uma Steven Johnson, é muito raro, mas um morrer por causa de tratamento já não está valendo, né? Porque não está ajudando em nada. Então, é uma discussão enorme, assim, alguns colegas defendendo aí uma discussão que não tem fim, mas vamos basear na ciência, né? Vamos tomar nossas condutas nas melhores evidências científicas disponíveis, né? Isso que é importante. Para finalizar, a última pergunta é: como as universidades deveriam repor as aulas práticas que possivelmente serão perdidas por causa da pandemia? Como, por exemplo, a reposição das atividades de disciplinas realizadas em unidades de saúde quando retornarem às atividades presenciais. Muito bem. Essa é uma pergunta super difícil de responder, né? O que nós estamos pensando aqui? Então, isso vai de cada contexto, né? Do ponto de vista de estrutura física das unidades, da gestão, o que a gestão acha, né? As secretarias e da própria universidade. Com a volta do ensino remoto agora, nós temos aqui na UFSJ uma autorização para retomar as atividades práticas profissionais. Seria isso, foi essa pergunta. Mas nesse momento é até complicado voltar, né, com vários alunos lá numa unidade básica de saúde, por exemplo. Então, como é que vai ter que ser pensado isso? Vai ter que... Bom, primeira coisa, gente, uma coisa que precisa entender. Ensino remoto, à distância, a carga horária de aula ao vivo ou mesmo aula, videoaula, ela tem que ser menor do que o ensino presencial. Não tem como um aluno ficar tendo aula à distância o dia inteiro, não tem isso. Tem que ter atividades. Então, a proatividade do aluno é importante, de novo. Então, ele tem que ter material para estudo, ele tem que ter discussão de caso, trabalho para fazer, isso é importante. Bom, dito isso, como que eu vejo essa questão da atividade prática? A gente tem que tentar aumentar a carga horária de disciplinas teórico-cognitivas remotas agora. O conteúdo teórico tem que ser adiantado agora. Nós já estamos atrasados também, mas nós vamos agora voltar até dezembro. A gente precisa tentar adiantar o conteúdo teórico até de outros períodos para frente, para que, no segundo momento, a gente tenha tempo na grade semanal do aluno para fazer as atividades práticas né, de treinamento profissional, as práticas em serviço de saúde. Então, o aluno tendo tempo na sua grade, a gente pensar em fazer o quê? Você tem que dividir em grupos menores, né? Então, grupos menores ainda de alunos, com menor número de pacientes, discussão de caso, discussão, né, de temas à distância, né? Então, para ficar o tempo menor lá na unidade, distribuir melhor esses alunos na unidade
e fazer práticas comunitárias, pensando em medicina de família e comunidade. Então, não é só ficar todo mundo dentro de consultório atendendo, não é. Como é que eu vou pôr 6 alunos dentro do consultório, né? Isso não pode. Então, fica 2 no consultório, 2 fazendo outra atividade na unidade, 2 fazendo visita. Então, nós vamos ter que discutir, isso é um grande desafio. Por quê? Porque isso pode aumentar a carga horária docente. Mas a carga horária docente agora, nesse primeiro momento, vai estar diminuída para quem trabalha com a prática. Então, essa discussão, ela precisa de ser feita muito abertamente com os alunos e professores. É preciso entender que todo mundo vai ter que se sacrificar, vai ter que ter uma dedicação maior nesse momento, né? Assim, nesse momento de ensino remoto e na retomada das atividades práticas, né? É um grande desafio. Eu até gostaria de já retomar algumas atividades práticas de alguns períodos mais avançados, e aí reduzindo o número de alunos e tal, para o prejuízo ser menor um pouco, né? Mas é algo que a gente está discutindo nesse exato momento aqui no colegiado e tal. É um desafio, né? Difícil. Acabaram as perguntas. Então, no mais, é isso mesmo. Eu gostaria de te agradecer novamente, Gustavo, pela presença. Eu tenho certeza que todos gostaram e aprenderam muito com a oficina. Mas é isso mesmo. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença de cada um. Eu que agradeço, gente. Bom, sempre fazer esse tipo de apresentação não é fácil, ela requer, né, uma busca aí ampliada, mas traz reflexões para a gente, né, para o nosso, qual que é a nossa missão, né, a minha missão enquanto professor, enquanto médico infectologista, enquanto pesquisador, enquanto professor, coordenador de curso. Então, é muito bom fazer esse tipo de reflexão e para a gente pegar força e ter motivação para continuar trabalhando aí nessa pandemia, né, gente? Um abraço para todos, fiquem com Deus, se cuidem e vamos enfrentar, né? Tudo de bom para vocês aí.